Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Sem Notícias está começando trazendo os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. O Programa de Saúde da Mulher realiza capacitação em Linhares. A audiência pública sobre o orçamento municipal é realizada no município. Ônibus da saúde do NAPS vai percorrer as feiras livres aqui de Linhares. Continuam abertas as inscrições para a escolinha de basquete do atleta Anderson Varejão. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista do último bloco de hoje é um bate-papo exclusivo com o governador do estado, Paulo Artum. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras notícias agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, a você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Linhares estreou neste ano uma plataforma na internet para a participação da comunidade sobre o Orçamento Municipal 2019. A segunda fase desse processo aconteceu na noite desta terça-feira, numa audiência pública presencial. Representantes de associações de moradores, do Legislativo Municipal, secretários e servidores da Prefeitura participaram da audiência pública que aconteceu na noite desta terça-feira no auditório da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, no bairro Novo Horizonte, em Linhares. A audiência pública foi o segundo passo no processo de participação popular sobre o orçamento da Prefeitura de Linhares para o ano de 2019. A gente deu oportunidade para a sociedade estar participando via internet. A gente considera um meio mais acessível a todo mundo, né? Desenvolvemos essa ferramenta lá na própria prefeitura e hoje é uma espécie de coroação desse trabalho, nas pessoas que eventualmente não tiveram como participar ou como contribuir via internet, fazendo a sua contribuição, a sua participação. Essa participação é de suma importância para o futuro da nossa cidade. O secretário de Finanças explicou o percentual de recursos aplicados em cada área em 2018, com um montante maior gasto em saúde e educação. Para 2019, as sugestões apresentadas pela comunidade em 6 eixos irão compor o orçamento que precisa passar por votação na Câmara de Vereadores. Importante essa audiência pública, onde que nós vamos dar a oportunidade, principalmente o Poder Executivo, à população, ela vir reivindicar e poder inserir no orçamento participativo 2019, tendo em vista que o Legislativo também se faz presente para nós estarmos opinando, e buscando os anseios da população. Representantes de entidades de classe e de associações de moradores de Linhares destacaram a importância da discussão sobre o orçamento. Um momento importante para a participação dos munícipes e dos movimentos organizados do município de Linhares. Está participando, discutindo o orçamento de 2019, a gente acompanhando a aplicabilidade desses recursos, que é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma forma de, inclusive, acompanhar como esses projetos serão aplicados. Exatamente, de acompanhar aí os valores e de que forma eles serão aplicados e investidos no nosso município. Nós já fizemos alguma coisa pela internet. A federação organizou algumas reuniões, principalmente aqui na região 4, e agora esse momento presencial aqui é muito importante para o gestor tomar a decisão baseada no que a população mais tem carência, E continuam abertas as inscrições para jovens que desejam aprender a jogar basquetebol com a escolinha do professor Anderson Varejão, atleta capixaba, destaque da NBA. As aulas são realizadas no ginásio de esportes do bairro Shell. O projeto, em parceria com a Prefeitura de Linhares, já atende a 164 alunos com aulas semanais de graça, mas há ainda dezenas de vagas abertas. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira no próprio ginásio do bairro Shell, de 8 da manhã às 11 horas e de 2 às 5 da tarde. Cada turma conta com um técnico de basquete e um professor de educação física para a realização das atividades. As aulas são realizadas de segunda a quinta-feira em 2 turnos, pela manhã, de 8 às 9h30 e das 9h30 às 11h, e à tarde, de 2 às 3h30 e de 3h30 às 5 horas da tarde. Os homicídios dolosos caíram 29% em relação ao ano passado na região norte do Espírito Santo, de acordo com dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, a SESP. E esse será um dos números a serem debatidos durante a reunião itinerante de monitoramento dos indicadores das regiões integradas da segurança pública, nesta sexta-feira, que vai acontecer em Aracruz. O secretário Nilton Rodrigues apontou que a redução dos assassinatos
tem sido um bom sinal na região norte. Neste ano, até o último domingo, dia 14, foram registrados 179 homicídios. Já em 2017, no mesmo período, havia ocorrido 252 assassinatos. O município de Linhares, por exemplo, tem apresentado queda de 30% no número de mortes violentas. E numa outra ponta, a cidade de Ibiraçu não teve mortes violentas, ou não tem mortes violentas registradas há pelo menos 6 meses, né? Uma excelente notícia. Bom, hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver os assuntos do campo. Recentemente foram divulgados os primeiros resultados do Censo Agro 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É um retrato do campo brasileiro e das pessoas que vivem e trabalham no meio rural. Esses dados colocam Linhares em lugar de destaque em vários cenários, com a primeira colocação na produção de 9 culturas do agronegócio aqui do Espírito Santo. Banana, bubalinos, que é a criação de búfalos, cacau, café conilon, coco da Bahia, mamão, maracujá, melancia e ovinos. O município é responsável, por exemplo, pela produção de quase 136 mil toneladas de mamão, segundo dados do IBGE, e mais de 33 mil toneladas de café conilon. O IBGE apontou ainda que há um novo cenário, em Linhares. A diversificação de culturas, algumas atividades que até então não despontavam, como é o caso da melancia, responsável aí o município por 1.768 toneladas. O Censo Agropecuário, ele é a principal e mais completa investigação, levantamento estatístico e territorial sobre a produção agropecuária do país. Esses resultados, eles demonstram a consolidação do município de Linhares no setor agropecuário de todo o país, destacando as condições de recursos naturais favoráveis, o perfil inovador e empreendedor dos nossos produtores e a força de trabalho também, além do ambiente técnico de profissionais e instituições que colaboram para esse trabalho. Então, o município de Linhares alcançando esses índices, nesses resultados preliminares do censo agropecuário em todo o país, Linhares liderando em 9 culturas agrícolas a produção em todo o nosso país, em todo o nosso estado, na verdade, se destacando também em todo o país, mais uma vez, Linhares se consolidando como uma grande potência do agronegócio nacional. Obrigado, Franco, pela participação. Excelente semana. Até quarta-feira que vem. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. A quinta-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida. As temperaturas sobem um pouco. Linhares com mínima de 21, máxima de 32 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 23 e 29. E em Vitória, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco você vai ver, depois do intervalo. O Programa de Saúde da Mulher de Linhares realizou uma capacitação na tarde desta quarta-feira no Centro Cultural Niciavan. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares participaram de uma tarde de capacitação nesta quarta-feira. O encontro foi no Centro Cultural Niciavan e contou com música, palestras e apresentações culturais. Um dos assuntos abordados foi o programa de enfrentamento ao câncer de mama e de colo de útero. Uma médica falou sobre o assunto. E até o fim do ano, as feiras livres dos bairros Três Barras e Novo Horizonte irão contar com a presença do ônibus e dos profissionais do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, o NAPS, que vão fazer atendimento gratuito em saúde e prevenção de diversas doenças. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura e de Saúde da Prefeitura de Linhares. As feiras funcionam respectivamente nas quintas e sextas-feiras. As equipes dos programas, ou do programa de DST-AIDS e do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional SISVAN, vão estar no local para a realização de exames e orientação aos frequentadores quanto à prevenção de doenças. Entre os atendimentos de saúde estarão testes de glicose, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, hepatite B e C e sífilis. Veja como fechou esta quarta-feira o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 365.
O conilon tipo 7 um pouquinho mais valorizado, está valendo R$ 322 a saca. Fique por dentro agora dos assuntos do esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, no próximo final de semana a bola vai rolar para as competições de futebol amador neste segundo semestre e a artilharia de gols está pesada, hein? Vamos conferir os resultados do último final de semana. Tá aí para você na tela o campeonato de futebol amador terceira divisão em andamento com Flamengo do Farias e Tigres 1-1, Palmeiras de Regência 2, Bragantino 0. Golfinho 2, Agrovila 1, Manchester e Aquafert 1-1, São Paulo Apóstolo 2, Ferroviário do Palmital 1, Volta Redonda e União 2-2. O Nova Geração do Pontal venceu o Fluminense do Palmital por 2-1. Centro Universitário de Bebedouro, ou melhor, de Baixo Quartel 5, Unidos do Planalto 1, Liverpool 2, Estrela do Norte 3, Botafogo do BNH 2, Juventus 2, Bebedouro 4, Cruzeiro 0. Além de jogos na terceira divisão, a torcida vai poder prestigiar também jogos pela segunda divisão e campeonato de futebol amador do interior. Então, prestigie o time de sua comunidade. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com o governador do estado, Paulo Artung. Faltando pouco mais de 2 meses para concluir o seu terceiro mandato, o governador Paulo Artung esteve nesta semana nos estúdios do Grupo Sim na Grande Vitória, onde concedeu uma entrevista exclusiva, fazendo uma avaliação do seu governo. Confira o bate-papo. Bom, eu já queria saber do senhor, depois de 4 anos, como é que o senhor avalia os cortes feitos pelo seu governo? Olha, nós atravessamos um verdadeiro deserto, né? Crise nacional foi a pior recessão da história do país. Nós ainda tivemos no Espírito Santo uma crise hídrica, um problema na indústria do petróleo e gás que afetou o Rio e o Espírito Santo, e um outro problema que foi a paralisação da atividade da Samarco, que ainda está paralisada até o dia de hoje, tem uma previsão para 2020 voltar a funcionar. Então o impacto no Espírito Santo foi um impacto ainda maior do que na maioria dos estados federados. E aí você tem que trabalhar com um bom time do seu lado, você tem que trabalhar com planejamento, avaliando a situação, aonde você quer chegar, e com gestão intensiva. E é isso que nos permitiu atravessar esse deserto, verdadeiro deserto, né? Atravessamos o deserto, não deixamos a peteca cair, né? As contas organizadas e conseguimos ter foco, né? Foco no trabalho da educação, com a Escola Viva, com o Pacto pela Aprendizagem, com Jovens do Futuro, foco na segurança pública, inclusive introduzindo a ocupação social, foco na saúde, introduzindo um programa que é o programa Rede Cuidar, né, e ampliando os leitos hospitalares no estado do Espírito Santo. Então, você chega ao final com as contas organizadas. O Espírito Santo hoje é um ponto fora da curva desse Brasil bagunçado que nós estamos vivendo. Você chega com as contas organizadas, mas chega também colhendo resultados na área social. Você vem o IDEB, Português e Matemática, Espírito Santo, primeiro lugar. Quer dizer, mortalidade infantil em queda, expectativa de vida, nós já estamos disputando com Santa Catarina. Estamos ali pau a pau com Santa Catarina, disputando o estado onde as pessoas vivem mais, né? Isso é fruto da qualidade de vida. O próprio homicídios, você tem esse primeiro semestre que é o melhor primeiro semestre desde 89. Então, a gente chega ao final e chega colhendo resultados, além de uma casa arrumada, além de poder passar o governo com dinheiro em caixa para que o próximo governo possa iniciar a sua tarefa com tranquilidade e com serenidade. Entendi. No caso, para conseguir chegar nessa organização, porque hoje o Espírito Santo é, né, destaque por organização fiscal, ajuste de contas também. Para conseguir essa organização, como é que foi, o que foi feito para conseguir essa organização e também qual foi o maior desafio para conseguir deixar o Espírito Santo arrumado desse jeito que ele está? Você pega assim, uma mãe, uma dona de casa, né, que muitas vezes é muito comum no Brasil, ela cuida das finanças da família, né? Na hora que tem 3 trabalhando, né, a renda é maior,
né? E aí é mais fácil cuidar das despesas da família. Muitas vezes, e nessa crise agora, algumas famílias que tinham 3 trabalhando passaram a ter 2, até 1 trabalhando para sustentar a mesma família ou até uma família maior, porque nascem filhos e a família cresce e assim por diante. Qual é o papel? O papel é colocar a despesa dentro da receita. Muitas vezes a pessoa olha o governo do estado, olha uma prefeitura municipal e confunde a gente com o governo federal. Pode confundir não. O governo federal fabrica dinheiro, tem Casa da Moeda. Quando ele gasta mais do que tem, ele manda fabricar dinheiro. Gera inflação, mas ele manda fabricar dinheiro. O governo federal emite títulos. Nós, nem as prefeituras, emitem títulos, não. Nós temos que viver da receita. A nossa situação é como de uma família. A família tem que viver da renda da família, do salário que o pai ganha, que a mãe ganha e assim por diante. Então, assim, o desafio foi esse. A receita caiu. 2015, o orçamento foi menor do que 2014. Quando chegou 2016, foi menor do que 2015, ou seja, menor do que 2014. Nós tivemos que colocar a despesa do Estado dentro da receita. Mesmo assim, a gente produziu pequenos superávites em 2015, 2016, e aí quando chegou em 2017, segundo semestre, a vida melhorou. Melhorou, a gente pôde retomar obras, a gente pôde introduzir o auxílio alimentação para todos os nossos servidores públicos, inclusive com correção. Quer dizer, melhorou, a gente pôde dar um passo à frente. Quer dizer, a história é muito simples, as famílias discutem isso. Nós precisamos dar um passo do tamanho da perna. Fazendo um passo do tamanho da perna, mesmo quando você dá um pequeno passo, você está andando para frente e passo a passo você faz uma boa caminhada. Acho que essa é a história do Espírito Santo, de uma boa caminhada que hoje o Brasil inteiro comenta a diferença da gente em relação aos outros estados federados. Pois é, o estado ele teve no segundo quadrimestre um saldo positivo de mais de 800 milhões no cofre do Tesouro. O que esse dinheiro representa e qual é a importância desse recurso para a gente? Assim, se você for lá no Rio, melhorou a receita do Rio também. Se for lá no Rio Grande do Sul, melhorou a receita do Rio Grande do Sul. Se for no Rio Grande do Norte, melhorou. Mas o que eles estão fazendo? Estou citando só 3 estados. Eles agora, na hora que melhora a receita, eles têm que pagar a conta do passado. Fornecedor, prestador de serviço, 13º de funcionário, salário que está parcelado com funcionário e assim por diante. O Espírito Santo é diferente. Na hora que a receita começou a melhorar no segundo semestre de 2017, a gente pôde rodar a máquina, dar outros passos importantes no investimento, na própria evolução da máquina, a gente pôde liberar novos concursos públicos. Quer dizer, isso permitiu que a gente pudesse usar esse dinheiro não para o passado, mas usar esse dinheiro para o futuro, né? Para o desenvolvimento do nosso povo e da nossa gente. Essa é a nossa diferença. E esse dinheiro, o que ele está suportando agora? Ele está suportando despesas que são importantes para melhorar a vida do povo capixaba. Um resultado excelente, se a gente comparar, como o senhor falou mesmo, de estados vizinhos, né, como Minas, Rio de Janeiro. Esse bom desempenho, o senhor até citou algumas coisas, mas eu queria saber o que mais ajuda, o que vai contribuir para o nosso estado. Já contribuiu, como o senhor falou, claro, alguns pontos, mas o que pode, a longo prazo, a gente pode dizer assim? Olha, você tem o Espírito Santo hoje, eu diria assim, como um dos estados, talvez o melhor posicionado para um outro ciclo de desenvolvimento no país. Eu acho que, passada a eleição, o sinal da economia brasileira vai ser positivo. Assim, nós estamos com a economia um pouco amarrada em função daquele escândalo da JBS e depois da greve dos caminhoneiros. Então todo mundo está esperando a eleição. Os investidores internos, externos estão esperando a eleição. Passada a eleição, definindo o quadro político, eu acho que naturalmente a economia solta um pouco mais. Então assim, você imagina, o Espírito Santo já está bem posicionado, com as contas, com os resultados de políticas sociais. A economia brasileira andando, quer dizer, o Espírito Santo pode crescer muito nos próximos anos. O que precisa para a economia brasileira não andar só com o efeito dessa eleição, com uma bolhazinha de 5 meses, 6 meses de animação e depois, de novo, um mergulho? Precisa fazer as reformas, não tem jeito. Assim, todo mundo evitou debater isso na campanha eleitoral, mas precisa reformar o país. O país está com as contas numa bagunça só, fazendo déficit atrás de déficit. Isso não torna o país sustentável. Nós precisamos
que o novo líder, o novo presidente, o novo Congresso Nacional, Câmara e Senado tenha consciência que nós precisamos reformar o país. Reformar para equilibrar as contas públicas, reformar para melhorar o ambiente de negócio e para dar competitividade à economia brasileira nesse mundo integrado de economia que nós estamos vivendo. Bom, a projeção para o final do ano é que a capacidade de geração de caixa seja de 870 milhões. Para quem está em casa, explica para a gente o que isso significa, essa geração de caixa e esse valor de 870 milhões, né? Significa mais investimentos, né? Você está vendo que nós devagarzinho, com muita cautela, nós somos muito parcimoniosos com isso, nós estamos soltando novos investimentos no estado inteiro. Rodovias, escolas, melhorias nos nossos hospitais, ampliação da nossa rede de assistência social, isso bate na melhoria de qualidade de vida da população. Mas só pode fazer isso, eu volto a dizer, quem fez o dever de casa. Quem não fez o dever de casa, está aqui o Rio de Janeiro do nosso lado, cada dinheirinho do petróleo, agora o barril de petróleo subiu de valor, para o telespectador entender, na hora que sobe de valor, a gente recebe mais recursos de royalties e participações especiais. No caso do Espírito Santo, cada dinheirinho a mais desse serve para a gente melhorar uma estrada, serve para a gente melhorar um hospital, serve para a gente melhorar uma escola. No Rio de Janeiro, serve para pagar conta que ficou para trás de fornecedor, de prestador de serviço. Por isso que vale a pena fazer as coisas certas e não vale a pena fazer o fácil da demagogia, do populismo. Quem foi por esse caminho no Brasil deu com os burros na água e está com o seu Estado completamente desorganizado nessa quadra que nós estamos vivendo. Eu acho que muita gente quer saber, a gente também está querendo saber como é que o próximo governo vai receber as contas do Espírito Santo. O senhor até comentou, mas tem dinheiro em caixa, governador? Tem dinheiro em caixa. Nós vamos deixar alguma coisa superior a 300 milhões de reais em caixa. Quando você olhar o Brasil e olhar o Espírito Santo, pode ter certeza que o Brasil vai nos aplaudir de pé, porque isso vai ser caso único nesse imenso Brasil de Deus que nós vivemos. Pois é, concursos, né? Sim. Reajuste salarial, compromissos que o senhor assumiu, e o Estado tem capacidade de manter esses compromissos? Claro. Se tem alguém cauteloso, né? Se tem um time cauteloso nesse Brasilzão de Deus que a gente vive, é esse time que me acompanha. Quer dizer, a turma é muito organizada, você vê que nós conseguimos produzir superávit orçamentário no momento mais duro da crise, né? Porque a gente sabe controlar a despesa, sabe estimar a receita, né? Você vê que na hora de fazer orçamento, nós fazemos muito bem o orçamento, deixamos agora na Assembleia Legislativa uma peça orçamentária que é a melhor de todas desse ciclo, né? Super organizada e permite ao Estado avançar com tranquilidade, com serenidade, e é isso que nós desejamos. Nós somos capixabas, moramos aqui, vivemos aqui, né? Queremos o bem do Estado do Espírito Santo. Para finalizar, qual a lição que o senhor acha que o Espírito Santo deixa, né, ensina para o restante do nosso país? Olha, ensina uma lição clara, né? Que nós precisamos dar passos, e aí eu estou repetindo, do tamanho das nossas respectivas pernas, né? Isso vale para a dona de casa, isso vale para o pai de família que está lá cuidando das finanças da família, em momentos de bonança, em momentos de dificuldade. Isso vale para um prefeito municipal, né? Isso vale para um governador do estado, isso vale para um presidente da República. Quer dizer, eu acho que fica uma belíssima lição. Por isso que eu estou escrevendo um livrinho, né, contando a história desse governo, desse período de governo, porque eu acho que é um legado importante para o nosso estado, mas importante para o Brasil, que nesses últimos anos, infelizmente, seguiu caminhos equivocados e que produziram tudo isso que nós estamos vivendo, né? Crise econômica, desemprego do nosso povo, uma recessão econômica horrorosa, né? Um sofrimento das famílias doloroso que nós estamos vivendo Brasil afora, e isso tudo em contradição com um país com esse potencial que é o Brasil. O Brasil tem um potencial enorme, né? O que nós precisamos é fazer a coisa certa, como o Espírito Santo fez a coisa certa, para transformar esse enorme potencial do Brasil em emprego, renda e principalmente oportunidades para os jovens brasileiros. Se Deus quiser, o Brasil vai tomar esse
esse bom caminho que o Espírito Santo vem seguindo nos últimos anos. Bom, e esta edição do Se Notícias vai ficando por aqui. A você da Grande Vitória, que nos assiste pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Já você de Linhares e região, continue mandando sugestões da nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Todo o nosso conteúdo, se você quiser rever, acesse o nosso canal no YouTube. E o nosso telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Se Notícias, Linhares se vê aqui.